Dizem que a única coisa permanente no mundo é a mudança. Os livros de história são uma maneira de entender a passagem do tempo, mas também existem alguns monumentos da vida real que falam do passado à sua maneira. Sob toda a poeira, ferrugem e rachaduras, há histórias de pessoas que viviam suas vidas, oravam ou faziam seus passeios diários de trem. Tudo o que resta são ruínas. Embora pareçam desagradáveis ou assustadores em alguns aspectos, os lugares abandonados tendem a ter uma beleza única, que foi polida pelo tempo. Parar de verdade e apreciar pequenas coisas significa entender o que poderia ter acontecido ali e as razões pelas quais o local foi deixado de lado. Eu sou William Toffoli, narrador do canal Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer alguns dos lugares abandonados mais incríveis do mundo, e um deles está no Brasil. As terras altas da Escócia são frequentemente elogiadas como um dos lugares mais bonitos do mundo. Os lagos, vales e colinas e, claro, seus muitos castelos. O castelo Éluan-Donan, um dos mais fotografados do mundo, está entre eles. Dizem que é assombrado por um soldado espanhol que foi morto em 1719 durante a primeira rebelião jacobita. Uyuni é conhecida principalmente por suas salinas e lagos vermelhos, mas a região boliviana tem outra atração turística em comum: um cemitério de trens antigos abandonados. No século XIX, planejaram estender a rede de transporte de Uyuni e construir ferrovias, mas o projeto foi abandonado devido a dificuldades e tensões técnicas com os indígenas locais. Os trens ainda foram usados para transportar minerais para as cidades portuárias do Pacífico, mas os minérios acabaram na década de 40. Os mineiros deixaram a cidade e os trens foram abandonados no deserto. Desde então, o tempo e os ventos salgados corroeram os vagões e locomotivas, resultando no grande cemitério de trens que você vê hoje. Embora pareçam adereços de um filme de ficção científica, essas gigantescas torres de metal foram erguidas para proteger a Inglaterra dos ataques aéreos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Os fortes foram desativados na década de 50 e as torres abandonadas foram usadas por operadores de rádio pirata nas décadas seguintes. Hoje, um forte próximo é administrado pela micronação de Sealand. Durante séculos, parecia que a terra o tinha engolido, mas quando foi redescoberto no Camboja, o templo budista mais fascinante de Angkor maravilhou seus descobridores. Durante o período colonial, os franceses iniciaram a restauração do templo, mantendo as características nas quais foi encontrado: raízes gigantes entrelaçadas por todas as suas estruturas, apenas escorando as paredes e com pequenas aparas da densa selva. Visitar o local em ruínas dá uma sensação de descoberta, como se você fosse um explorador do século XIX. Paranapiacaba, uma vila ao estilo inglês que testemunhou todo o ciclo da riqueza trazido pelo café, agora abriga os remanescentes abandonados do que já foi a ferrovia mais importante do Brasil. Hoje é um ponto turístico, histórico e cultural. A charmosa vila e seus trens abandonados estão localizados a apenas 50 quilômetros da cidade de São Paulo, às margens da Serra do Mar.
Pompeia era uma cidade cheia de vida. Nas ruelas de pedras circulavam pessoas comuns, soldados provincianos e aristocratas proprietários de casas de veraneio. Algo em torno de 20 mil pessoas. No ano 79, aconteceu um fato que mudou para sempre a rotina de Pompeia. O vulcão Vesúvio, localizado a cerca de 20 quilômetros, despertou, expelindo fumaça tóxica, sufocou grande parte da população e, posteriormente, esparramou as suas cinzas sobre os mortos, transformando seus corpos em pedras. Séculos mais tarde, quando arqueólogos estudavam o desvio do rio Sarno, esbarraram acidentalmente no que Pompeia tinha sido um dia. A triste história de uma sociedade antiga que poderia ser apenas um bom filme de ficção iria ser contada por meio de seus habitantes estáticos e objetos congelados no tempo. Quase 200 milhões de dólares em cobre foram processados em Kennecott, no Alasca, de 1911 a 1938. Uma cidade mineira independente, mas a maioria dos edifícios foi abandonada há cerca de 60 anos. Em 1986, o Westin Stanford Hotel abriu em Singapura e se tornou o hotel mais alto do mundo. A liderança comunista da Coreia do Norte queria provar que seus engenheiros podiam construir algo ainda mais grandioso, de modo que a construção desse hotel norte-coreano começou em 1987. Quase 30 anos mais tarde, este edifício piramidal ainda permanece inacabado. Essa antiga vila de pescadores chinesa está desabitada há várias décadas, mas não é uma cidade fantasma comum. Em vez de cobertos de poeira e escombros, esses edifícios são quase totalmente tomados por uma vegetação exuberante, criando uma paisagem verde mais espetacular do que devastadora. Enquanto a maioria dos moradores originais da vila se mudou no início dos anos 90 por causa de problemas com entrega de alimentos e acesso à educação, algumas pessoas ainda moram aqui, vendendo itens para turistas e fotógrafos curiosos. A história do Novo México nos Estados Unidos está intimamente ligada à mineração e ferrovias. Como resultado, muitos lugares experimentaram um breve período de prosperidade seguido de um fracasso. Cuervo é uma dessas cidades, construída em 1901, cujo auge foi nos anos 40. Esta pequena cidade ferroviária estava caminhando muito bem, se beneficiando da construção da Rota 66, que passava pela cidade. Quando construíram outra rodovia que literalmente cortava a cidade em duas, ela começou a morrer lentamente. Essa igreja católica, outrora próspera, agora está abandonada e lentamente cai em ruínas pitorescas. Em seu auge, a igreja tinha 3 padres, 22 freiras e 180 alunos matriculados na escola adjacente. Mas as coisas pioraram para a comunidade e a paróquia. Uma invasão policial a um estabelecimento de bebidas na região provocou tensões que aumentaram os distúrbios civis. Com a maioria dos edifícios ao longo da rua sendo incendiados. A comunidade nunca se recuperou e as pessoas começaram a se mudar da área. Em 1986, a igreja fechou as portas.
Em poucas horas, morreram 642 pessoas, homens, mulheres e crianças. Decorria o ano de 1944. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial e essa aldeia francesa era palco de um dos mais violentos massacres nazistas de que há memória. A aldeia ficou totalmente destruída e hoje está em ruínas. Agora que você conheceu esses incríveis lugares abandonados, que tal assistir ao nosso outro vídeo sobre cidades fantasmas? Qual desses lugares mais lhe chamou a atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!